Boa noite para você de casa, agora o NTV News. GAECO deflagra operação com foco no combate a roubos e furtos em agências bancárias, casas lotéricas e empresas. Edição desta quarta-feira a gente mostra também. A posse da Coronel Marisa, primeira mulher a comandar a 10ª Região da Polícia Militar. Polícia Rodoviária Federal inicia nesta quinta-feira a Operação Semana Santa. Reforma administrativa é aprovada na Assembleia Legislativa de Minas. A aprovação da PEC que retira o Detran da Polícia Civil. Com números em alta, ações de combate à dengue precisam ser intensificadas em Patos de Minas. As tendências da moda outono-inverno entre os patenses. Índices comprovam aumento de todas as formas de violência contra a mulher. O que muda com os atendimentos do Ligue 180 por meio do WhatsApp? Conselho Municipal dos Direitos da Mulher empossa novas conselheiras. Os desdobramentos do caso Sérgio Gaia com a conclusão do inquérito. E quais setores abrem e fecham no feriado da Semana Santa em Patos de Minas? Destaques do NTV News que começa a partir de agora. A Polícia Rodoviária Federal dará início na madrugada desta quinta-feira à Operação Semana Santa, que seguirá até às 23h59 do domingo de Páscoa. Entre os objetivos da operação está a diminuição de acidentes com reforço do efetivo em locais estratégicos nas rodovias que cortam a região. Serão realizadas atividades de prevenção e fiscalização nos trechos identificados como mais críticos. Outro foco da Operação Semana Santa é o combate à criminalidade, com a intensificação das ações para deter criminosos, recuperar veículos furtados ou roubados, retirar armas ilegais, drogas e outros materiais de circulação. Durante o feriado prolongado, o tráfego de alguns veículos de carga será restringido nas rodovias de pista simples, com início na quinta-feira, das 16 às 22 horas, sequência na sexta, de 6 ao meio-dia, e no domingo, das 16 às 22 horas. Esta quarta-feira foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, de Patos de Minas, a primeira fase da Operação Égide, com o objetivo de desarticular grupos criminosos organizados que vêm atuando na região. As investigações são conduzidas pelo Grupo GAECO. Esta é a primeira fase da Operação Égide, que acontece ao longo desta quarta-feira. 65 policiais militares, 22 viaturas, um promotor de justiça e um policial penal participam desta ação. 20 mandatos de busca e apreensão para serem cumpridos aqui em Patos de Minas. Até o momento, 4 pessoas foram presas em flagrante delito pelo crime de tráfico de drogas. Cerca de 34 quilos de narcóticos foram apreendidos. O objetivo dessa operação é desarticular grupos criminosos especializados em roubos e furtos a agências bancárias, agências lotéricas, empresas grandes e também no tráfico de drogas. Mais informações sobre essa operação e o desenrolar dela você acompanha ao longo da nossa programação. O comando da 10ª Região da Polícia Militar promoveu na manhã de hoje uma solenidade para dar posse à Coronel Marisa, primeira mulher a ocupar o cargo. A solenidade foi realizada na sede do 15º Batalhão de Polícia Militar de Minas Gerais e contou com a presença de diversas autoridades. O coronel André Colli, depois de 2 anos à frente do cargo de comandante da 10ª Região de Polícia Militar de Minas Gerais, deixa o comando com a sensação de dever cumprido. Sua vinda foi em um momento difícil. Ele assumiu a posição após a morte do coronel Wesley Rodrigues Rosa em março de 2021. Vim para cá num momento de tristeza em função da perda de um irmão de farda, mas ao mesmo tempo uma missão dada pelo comando da instituição, missão da Polícia Militar, e muito nos orgulha, gostaria de passar isso para o cidadão, né? A Polícia Militar está aqui desde antes da República. Nós temos 247 anos servindo ao povo mineiro e pretendemos, com essa alternância, com as mudanças de comando, com a entrada de efetivo novo, poder continuar bem servindo. Somos a instituição de segurança pública mais antiga do Brasil e queremos ser reconhecidas como mais antiga e melhor. Nosso estado hoje é reconhecido como o estado mais seguro do Brasil para se viver. Muito fruto do sacrifício dos nossos militares que dão a própria vida
para defender a população. Quem assume agora é a Coronel Marisa Rios, que é de Patos de Minas, mas fez sua carreira inicialmente em Belo Horizonte. Ela é a primeira mulher a assumir o cargo de comandante da 10ª Região de Polícia Militar. É uma honra, é um orgulho muito grande estar assumindo o comando da 10ª Região, com muita garra, muita vontade de trabalhar, muita vontade de produzir e de dar frutos para a nossa comunidade, né? Uma comunidade ordeira, do bem e que precisa de muita paz para seguir o seu rumo, para vencer, para florescer e para prosperar. Eu entrei na Polícia Militar em Belo Horizonte, né? Por lá fiquei 4 anos, vim para cá mais 20 anos aqui, retornei a Belo Horizonte por um período de aproximadamente 4 anos novamente e estou retornando agora com muita alegria no coração, né? Dizem que a honra talvez não seja merecida, mas a alegria nunca o é, né? Então é com muita alegria, com muita vontade de trabalhar em prol da nossa comunidade que eu retorno a Patos de Minas. Agora, no comando da 10ª Região, a expectativa é manter o legado do Estado com maiores índices de segurança e números cada vez menores de crimes diversos. Além, é claro, de representar tantas mulheres. Contem comigo naquilo que precisar. As portas do nosso quartel estarão abertas e estamos prontos, preparados para acolhê-los da melhor forma possível. Depois do intervalo, reforma administrativa é aprovada na Assembleia Legislativa de Minas. Aprovada a PEC que retira Detran da Polícia Civil. Os deputados mineiros aprovaram em reunião nesta terça-feira a reforma administrativa. Um dos pontos prevê o aumento salarial de quase 300% para o governador Romeu Zema, vice e secretários. Por algumas vezes, a reunião na Assembleia Legislativa de Minas Gerais teve que ser interrompida diante as manifestações de quem acompanhava a votação dos deputados. Eu vou continuar falando, porque na verdade, uma vaia michuruca dessa não vai me parar, não. O reajuste de quase 300% nos salários do governador Romeu Zema, do vice e secretários foi aprovado em primeiro turno por 45 votos a 15. Assim, o vencimento de Zema chegará a R$ 41.800 até fevereiro de 2025, o segundo maior salário no país, atrás apenas do estado de Sergipe. Zema já avisou que, ao contrário do primeiro mandato, agora não fará a doação do vencimento. O salário do vice-governador também será reajustado e atingirá R$ 37.600 nos próximos 2 anos, o terceiro maior salário do país. Os vencimentos dos secretários irão passar para R$ 34.700 e dos secretários adjuntos para R$ 31.200 até fevereiro de 2025. Com a maioria dos deputados sendo da base aliada do governador Romeu Zema, não houve dificuldades para aprovar o projeto de emenda à Constituição que retira o Detran da Polícia Civil em Minas Gerais. Foram 52 votos a favor e 13 contra a PEC que retira da Polícia Civil as competências relacionadas ao trânsito pelo Detran. Houve manifestação de pessoas que acompanhavam a votação na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Votaram sim, 52 senhoras e senhores deputados. Não, votaram não, 13 senhoras e senhores deputados, portanto está aprovado o substitutivo número 3. Com a aprovação do substitutivo número 3, ficam prejudicados os substitutivos número 1 e 2 e a proposta original. A proposta aprovada em primeiro turno nesta terça-feira pelos deputados estaduais retira o poder da Polícia Civil sobre os procedimentos de trânsito, que passam para a Secretaria de Planejamento e Gestão. Assim, a Secretaria ficará responsável por serviços como registro e licenciamento de veículos e de habilitação de condutores. A PEC ainda precisa ser aprovada em segundo turno para começar a valer. A seguir tem a previsão do tempo aqui no News. As tendências da moda outono e inverno entre os patenses e com números em alta, ações de combate à dengue precisam ser intensificadas em Patos de Minas.
Minas Gerais registrou 7 mortes por dengue em uma semana, o que representa uma morte por dia no estado pela doença. Os dados reforçam o alerta para os cuidados para se combater o mosquito causador dessa e de outras doenças. O levantamento do estado, datado em 4 de abril, mostra que Minas Gerais já registrou 61.743 casos confirmados de dengue e 24 mortes pela doença. Em relação à febre chikungunya, são 13.757 confirmações. E Zika vírus, são 14 casos confirmados da doença. Em Patos de Minas, os números seguem alarmantes. Até o momento, 2.330 notificações e 864 confirmações. Um óbito também já está confirmado. Não só Patos, como Minas, nós vivenciamos aí uma epidemia mesmo esse ano. Mas no nosso município nós verificamos que alguns bairros têm uma incidência um pouco maior, tipo Nossa Senhora Aparecida, bairro Quebec, Jardim Esperança, Jardim Panorâmico. Mas os casos estão sendo notificados de praticamente todos os bairros. As equipes do Programa Municipal de Combate à Dengue continuam no intenso trabalho de ações de conscientização e fiscalização em residências, visando combater o mosquito causador das 3 doenças. Nossa equipe tem intensificado bastante as ações de mobilização social, de conscientização da população, de educação mesmo, para conscientizar da importância de cada um estar verificando seus quintais, de estar tomando as medidas adequadas ao controle do vetor. Além disso, os agentes têm visitado as residências após o horário, nos finais de semana, para encontrar o maior número possível de casas abertas. Tem sido realizado também o fumacê, a equipe está indo até os distritos nos finais de semana e após o horário também, para a realização aí da pulverização. Entretanto, a ação e a colaboração do morador ainda é a maneira mais efetiva para que o mosquito Aedes aegypti não prolifere. São aquelas medidas básicas, não deixar água parada em nenhum local, está verificando. 10 minutos por semana é o suficiente para estar verificando esses locais que podem acumular água, e se tornar potenciais criadouros. A questão das calhas, se elas não tiverem um bom escoamento, estiver formando colo, tem que ser verificado, porque, como são um local de difícil acesso, podem estar ali deixando a água parada e se tornar potenciais criadouros. Os barris são os locais que a gente verifica que tem são achada a maior quantidade de larvas. Então, não deixar, se for acumular água da chuva ou que lavou uma roupa para poder usar depois, que esse local seja mantido vedado, bem vedado, para que o mosquito não possa ter acesso. A questão do vasilhame de animais também, quem cria galinha no quintal, quem cria cachorro, esse vasilhame tem que ser devidamente higienizado com a bucha mesmo, porque os ovos ficam aderidos ali na parede. Vale lembrar que essas medidas são necessárias, inclusive porque estudos mostram que o mosquito tem ficado cada vez mais resistente. Nós verificamos, através de estudos, tem sido verificado que os ovos eles se mantêm no ambiente por até 700 dias. A partir do contato com a água, imediatamente ocorre a eclosão, já vira larva e o mosquito adulto. E também o mosquito não é preciso mais ele picar uma pessoa para transmitir para outra pessoa. Muitos deles já nascem contaminados com os vírus, e ocorre aí a disseminação. Então, ele tem se tornado cada vez mais resistente, até aos inseticidas, que são utilizados. Por isso aí o fumacê é realizado com uma forma muito cautelosa, onde nós recebemos as notificações feito somente naqueles quarteirões, porque se for usado de forma indiscriminada, o mosquito vai criar resistência e não vai morrer com aquele inseticida que a gente usa na atualidade. Pois é, cada vez mais a gente precisa lembrar ou relembrar, a própria comunidade, todas as pessoas, moradores, precisam se organizar, no próprio ambiente, na sua própria residência, para dar fim aos possíveis focos de dengue, O mosquito, ele prolifera muito facilmente, então qualquer água parada, qualquer estrutura que tenha essa possibilidade acaba aí gerando um foco de dengue e deixando mais pessoas doentes.
A gente muda de assunto, olha só, apesar das altas temperaturas, já estamos no outono, né? E as vitrines das lojas, nessas vitrines a gente vê as novas tendências da moda para a temporada. Então veja aí quais são as apostas. Muda a estação e a moda também. No outono e inverno, as produções ficam mais elegantes e nesta temporada, novas tendências. As composições no tweed, as peles, né, que dá todo um glamour, os casacos, né, os casacos de lã, bem específicos para a estação, e o couro. Essas quatro composições em roupas é assim, o que mais vai estar em evidência. Com relação às cores, as tradicionais permanecem e outras apostas pedem passagem. O marrom, o preto, ele vem em mais evidência. E agora, complementando com o dourado e o prata, que está muito forte nas composições dos vestuários. As botas são os calçados preferidos da temporada e também chegam com novas propostas e recortes. Coturno, que hoje a mulher ela busca muito pelo conforto, né? Então o coturno ele fica muito bacana. As de salto fino, que tem aquela mulher clássica que não dispensa aquele salto fino que te deixa mais elegante. As texanas, né? As texanas elas vieram muito fortes agora nessa estação, porém com certo glamour no dourado, no prata. E as over the knee, também aquela bota acima do joelho um pouco, né? Que ela também vem com força total agora nessa nova estação. Para fechar as produções, as bolsas e as apostas são as com tamanhos menores. Muito metalizado e um tamanho menor, algumas até que nem cabe o celular, sendo como um complemento de moda, né? Mas assim, é lógico que tem as coloridas, mas sem dúvida as pretas e as metalizadas, elas agora no inverno, elas estão mais em evidência. Pois é, por falar na estação, hoje choveu, né? Choveu forte em alguns locais em Patos de Minas, em alguns bairros, inclusive, com incidência de granizo. Então vamos saber como é que fica o tempo em Patos de Minas e dos municípios vizinhos. Previsão do tempo. A quinta-feira deve ser de céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no Alto Paranaíba e Noroeste, segundo os dados do IMET. A umidade relativa do ar registra 40%. Em Patos de Minas, variação entre mínima de 19 e máxima de 29 graus. Em São Gonçalo do Abaeté, de 20 a 32. Em Guimarães, de 19 a 28 graus. Em Presidente Olegário, de 19 a 31 graus. E em Lagoa Formosa, a máxima prevista é de 29 graus nesta quinta-feira. Em instantes aqui no News, índices comprovam aumento de todas as formas de violência contra a mulher. O que muda com os atendimentos do Liga 180 por meio do WhatsApp? E Conselho Municipal dos Direitos da Mulher empossa novas conselheiras. Um projeto de lei sancionado pelo presidente Lula prevê o funcionamento 24 horas ininterrupto para as delegacias da mulher em todo o país. O texto diz ainda que as delegacias devem contar com mulheres para atendimento das vítimas. No caso das cidades onde não há uma delegacia especializada, o atendimento deverá ser feito em qualquer unidade policial, de preferência por uma agente feminina. Em Minas, ainda não existem unidades especializadas em todos os municípios, mas o atendimento é oferecido em todas as delegacias, mesmo que por agentes homens. O atendimento à lei federal depende da previsão orçamentária para o reforço das equipes. Imagine o estádio do Mineirão lotado. Isso mesmo, mais de 50 mil pessoas aglomeradas nas arquibancadas. Agora é só retirar a alegria, a dignidade, a vontade de viver. Esse é o número de mulheres vítimas todos os dias de violência no Brasil.
a realidade de quem tem sonhos e a integridade violados das mais diversas formas. Um levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, divulgado neste ano, revelou que 18 milhões de mulheres foram vítimas de algum tipo de violência em 2022. 52% delas residem fora das regiões metropolitanas, situadas no interior de seus estados, muitas vezes isoladas das políticas públicas. O estudo também mostrou que 1 em cada 3 mulheres brasileiras acima dos 16 anos de idade já sofreu violência física e ou sexual. O índice de 33,4% é superior à média global de 27%. Os agressores, aqueles que deveriam amá-las, seus parceiros ou ex-parceiros. Evidência de quão disfuncionais e problemáticas são as relações sociais no país. Eu acho que isso expressa, o machismo estrutural, a nossa sociedade patriarcal, Isso tem que mudar, Não se pode conviver com uma realidade como essa. Nós precisamos, mudar, de fato, essas premissas, e essa discussão ela tem que vir para dentro de casa, Porque, enfim, tem que vir para a escola, para dentro de casa, porque a casa ameaça, Então, são relações próximas que ameaçam essas meninas. Não dá para ser simplista. A solução exige abordagens diversas que passam pelas políticas de segurança pública, de direitos humanos e educacionais. Também exigem fomento à independência financeira feminina. Mas, além de tudo isso, requer abordagem especializada às vítimas e auxílio de toda a sociedade para que elas enxerguem a potência de renovação que possuem em si mesmas. Vou falar no assunto, o Ligue 180, canal de denúncias de violência contra a mulher, já está disponível para ser utilizado por meio do WhatsApp. Em funcionamento desde a terça-feira, o Ligue 180 é um canal de comunicação que possibilita denúncias de violência contra a mulher por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp. A advogada Alessandra Dornelas explica que o atendimento já ocorria anteriormente, porém ainda não contava com um canal próprio para denúncias do tipo. A denúncia de violência contra a mulher era realizada por meio do Disque 100, que é um canal criado pela Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, que é utilizado para fazer denúncias de violações de quaisquer direitos humanos. Então, visando uma proteção maior às mulheres, o Ministério das Mulheres criou esse canal específico, que é o Ligue 180, que funcionará exclusivamente pelo WhatsApp. Então, basta você mandar uma mensagem, o atendente virtual que apagou te direcionará as opções para o atendimento. Caso a sua demanda, a sua dúvida não esteja elencada ali, você pode pedir o atendimento de uma das atendentes da central. Por meio da central, as mulheres receberão ajuda e orientação sobre como proceder em cada tipo de denúncia. O atendimento ele é feito 24 horas por dia, 7 dias por semana, feito exclusivamente por mulheres. Então não terá aquele constrangimento de falar, por exemplo, de um abuso sexual com um homem. A gente sabe que tem uma certa dificuldade das mulheres fazer esse tipo de denúncia por causa do constrangimento. Então, quando você tem um atendimento feito por uma mulher, você sente um pouco mais à vontade de falar sobre isso. O Ligue 180 opera 24 horas por dia e, por meio do serviço, será possível coletar dados para a elaboração de políticas públicas para mitigar a violência contra a mulher. Para adicionar o Ligue 180 no WhatsApp, basta salvar o número 61 99610 0180. E enviar uma mensagem para o contato por meio do aplicativo de mensagens. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher impulsou novas conselheiras nesta quarta-feira. Na reunião também foram discutidos temas pertinentes para ampliar a participação de mulheres da sociedade nas decisões do Conselho. O papel de um conselho municipal é discutir políticas públicas voltadas a um público específico da sociedade. O Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, por exemplo, visa discutir propostas e projetos que atendam às demandas das mulheres no município. 2022 foi um ano intenso de muitos acontecimentos e casos de violência contra a mulher, o que preocupa essas autoridades e reforça a importância de se implementar medidas para minimizar a situação. 2022 foi um ano muito, para nós, atípico, porque a gente claramente viu um aumento nos casos de violência em Patos de Minas,
Coincidentemente, hoje a gente deve começar a fechar os números do segundo semestre de 2022, então, consequentemente, do ano de 2022. Mas a gente sabe que só pelo número de homicídios, feminicídios, na verdade, que nós tivemos ano passado, a gente sabe que esse trabalho ele teve que ser intensificado, nós tivemos que falar mais sobre violência de gênero e acredito que essa seja a nossa pauta ainda mais importante ao longo de 2023. Apesar dos desafios, novas leis têm sido implementadas, o que já é um grande avanço. Uma que é o 180, ele passa a ser também um canal de denúncia pelo WhatsApp, isso é ótimo. Quanto mais se puder facilitar o acesso da vítima às autoridades, tiver um canal de denúncia que facilite a ela se proteger, isso para nós é ótimo. Nós também tivemos uma nova lei que determina que as DEANs, as Delegacias de Atendimento à Mulher, elas tenham que ser 24 horas, né? Porque, infelizmente, na maior parte das DEANs isso não funciona assim. Eu até li uma coisa ou outra que é muito interessante. As Delegacias de Atendimento à Mulher em situação de violência, elas funcionam no país como se a violência acontecesse só no horário comercial. E aos finais de semana, que a gente sabe que é quando efetivamente acontece, ou quando mais acontece, elas não têm o atendimento devido. E a terceira novidade é que mulheres em situação de violência, elas têm prioridade nas vagas do Cine. Porque a gente sabe que uma mulher em situação de violência, uma das coisas, um dos motivos que aprende naquele ciclo de violência é justamente não ter emprego, ou, né, enfim, tem filho para sustentar, enfim. E se tiver também essa facilidade, ou essa, como eu posso dizer, mais uma forma de se assegurar que ela tenha como se sustentar, isso vai ser ótimo. Nesta data, o Conselho realizou uma nova reunião para a posse de novas conselheiras ao órgão. Aparecida Maria Ventura é atuante no Movimento Negro Unificado de Patos de Minas, forte representante também na comunidade quilombola. Carla veio de Brasília, assistente social, e entrou para o Conselho no intuito de colaborar igualmente na representação dessas comunidades. Ambas também terão grande importância para dar voz às mulheres do município, principalmente as mulheres pretas. A gente vê que está crescendo muito, né? Graças a Deus, assim, de um tempinho para cá, essas mulheres já estão podendo contar com alguma lei, alguma força, né? Que possa estar acolhendo, protegendo, né? De acordo, a gente está vendo aí as leis que estão surgindo, né? Dando a elas oportunidade mesmo de se colocarem, de sair do medo, do comodismo, né? E ter coragem de enfrentar a situação, de falar, não se acomodar, não calar, né? Falar o que precisa ser falado. Essa questão do WhatsApp, por exemplo, vai auxiliar bastante as mulheres, porque tem mulher que sofre agressões psicológicas até e acha normal, né? Às vezes está sofrendo uma agressão além da violência física, né? Então o WhatsApp vai trazer para ela esse amparo também. Teve ainda a discussão de novos projetos para este ano. Nós vamos discutir, eu vim trazer para eles, uma proposta também de ampliação do Conselho. Como eu disse em outra reunião, a gente tem também que dar um acesso, ou como eu posso dizer, oportunidade para aquelas mulheres que efetivamente querem discutir direito das mulheres, querem participar do debate sobre políticas públicas para mulheres. E eu sei que na comunidade nós temos muitas mulheres que querem participar, mas não tem como participar porque para você ser conselheira é através de indicação de instituição. Então hoje, uma das propostas que nós vamos deliberar a respeito é justamente isso, uma forma de ampliar a participação das mulheres da comunidade. Além disso, o encontro serviu também para discutir o fundo do Conselho, que ainda não foi regulamentado desde a sua criação e que poderá auxiliar ainda mais na realização de ações voltadas aos direitos das mulheres. O Fundo Especial dos Direitos da Mulher, ele foi instituído pela mesma lei que criou esse conselho, então ela é de 2012. Só que até hoje ele nunca foi regulamentado. Então nós já oficiamos já o Executivo, através da Procuradoria, para que esse fundo seja regulamentado, porque as atividades do conselho, elas ficam limitadas. A gente sabe muito bem que para a gente conseguir fazer alguma coisa, as ações inclusive de prevenção,
enfrentamento à violência de gênero, por exemplo, né, enfim, a gente precisa de verba. E hoje a gente não tem nada. A gente, na verdade, nunca trabalhou com verba. A gente sempre fez um meio no peito e na raça. Daqui a pouco a gente fala dos setores que abrem e fecham no feriado da Semana Santa em Patos de Minas e os desdobramentos do caso Sérgio Gaia com a conclusão do inquérito. Devido ao feriado nacional, nesta sexta-feira, alguns serviços e estabelecimentos terão funcionamento alterado. Mas vamos saber então o que abre e fecha nesta quinta e sexta. Nesta sexta-feira é feriado em todo o país, do Dia da Paixão de Cristo. Devido a isso, o governo do estado de Minas Gerais decretou ponto facultativo nesta quinta. As unidades de atendimento integrado, as UAIs, não irão atender nos próximos 2 dias. O Hemonúcleo de Patos de Minas irá atender das 7 às 11 horas nesta quinta-feira e não atende na sexta. Escolas estaduais estarão fechadas também nos 2 dias. A Prefeitura de Patos de Minas decretou ponto facultativo na quinta-feira. Em ambos os dias, o Mocambo irá funcionar das 6 às 19 horas. O cemitério Santa Cruz estará disponível para visitação das 6 às 18 horas. O Museu Municipal das 18 às 20 horas. O restaurante popular atenderá na quinta apenas no ponto central. A coleta de lixo ocorre normalmente na quinta e na sexta-feira apenas hospitais, centro e hipercentro, principais avenidas e condomínios. Com relação ao comércio, os proprietários poderão abrir suas lojas nesta sexta-feira, porém é de costume não haver movimentação na região central. Nas agências bancárias, os clientes devem ficar atentos com relação a boletos, TED e DOCS. Na sexta-feira não haverá expediente bancário, né? Então o Pix funciona normalmente, os canais digitais, os caixas eletrônicos funcionam normalmente e a gente volta na segunda-feira em horário normal. Lembrando que amanhã é horário normal, é importante saber que se houver impostos ou tributos vencendo nesses dias, na sexta, sábado e domingo, eles devem ser pagos amanhã. Né? Se deixar para pagar na segunda-feira, haverá ocorrência de multa e juros. E boletos bancários que vencem na sexta, sábado e domingo podem ser pagos na segunda-feira sem qualquer acréscimo. Todos os demais serviços das agências estarão em funcionamento normalmente nos 2 dias. Os nossos aplicativos, o site, os caixas eletrônicos continuam funcionando em horário normal, né? Os caixas eletrônicos até às 21 horas e o aplicativo funciona normalmente mesmo no final de semana. A gente muda de assunto. Foi concluído pela Polícia Civil o inquérito que investigou o caso Sérgio Gaia, morto durante abordagem policial no bairro Alto da Serra em 2021. O advogado da família falou ao jornalismo da NTV sobre quais medidas serão tomadas a partir de agora. Segundo a polícia, Sérgio dos Reis Gaia Júnior, na época com 19 anos, teria reagido a uma abordagem e se negado a parar o veículo que conduzia. O rapaz envolvido aí na ocorrência, ele empurrava uma moto lá no bairro onde ele mora, em atitude suspeita. Uma viatura de 2 militares passou pelo local, viu essa moto sendo empurrada, como há alguns casos de furto de moto aqui em Patos de Minas que não foram recuperados, gerou uma suspeição, a necessidade de fazer abordagem para verificação. Foi dado ordem de parada para o Sérgio se colocar em posição de busca. Ele desobedeceu às ordens, já tirou a camisa e passou a desafiar os policiais militares. Após momentos de tentativa de fuga de Sérgio, o homem foi cercado dentro da casa onde morava. E então, ele ainda resistia e tentava agredir os policiais. Quando os militares adentraram na casa, na verdade no quintal, né? Lá tem um lote no fundo. Os indivíduos que lá estavam, no caso os suspeitos, né, não os moradores, os suspeitos, pularam para a casa do lado, onde havia outros policiais já fazendo o cerco também. Um foi apreendido na casa do lado, o Sérgio pulou de volta para a casa onde mora a mãe dele, que ele também reside lá no local. Quando ele pulou de volta, os policiais tentaram ainda verbalizar com ele, para se colocar na posição de busca, usaram agente químico, né, spray de pimenta com espargidor, para tentar quebrar o ânimo exaltado que ele estava, resistência ativa, não surtiu o efeito desejado. Os policiais fizeram um disparo de taser, né, da pistola de emissão de impulso elétrica, que tem por objetivo mobilizar. Esse disparo não surtiu efeito, ele arrebentou os dardos e não surtiu efeito. E ele foi em direção ao policial militar que estava armado, tentando agredi-lo com voadora. Considerando a resistência ativa desse suspeito, o policial, se vendo acuado, fez um disparo de arma de fogo, que ele portava de ponta .40, atingiu ele no peito e ele caiu. De imediato, ele foi colocado na viatura policial
e foi socorrido até o hospital regional, onde chegou com vida, foi atendido, foi encaminhado ao bloco cirúrgico e recebeu atendimento médico. Na última sexta-feira, a Polícia Civil concluiu que o policial militar agiu em legítima defesa. Segundo o delegado que investigava o caso, foi verificado indícios de excludente de ilicitude de legítima defesa e, assim, não houve indiciamento, ou seja, não foi constatada nenhuma ilegalidade na ação policial. A autoridade policial entendeu que havia indícios suficientes para caracterizar a legítima defesa. Esse posicionamento, é claro, deve ser respeitado, contudo, eu enxergo de uma forma diferente. Por quê? Para que haja uma legítima defesa, a reação deve ser proporcional ao risco que se tem. E no caso ali, nós podemos ver pelas imagens, inclusive pelo depoimento do próprio investigado, né, que a vítima partia para cima dele com um chute. Eles falam lá uma voadora, mas isso após ele ver a sua mãe ser agredida. Ela foi puxada pelo cabelo. Então, existem dois requisitos para caracterizar a legítima defesa que, ao meu ver, não estão presentes. Primeiro, a proporcionalidade do meio utilizado, que foi se repelir um chute com um tiro no peito que causa a morte, eu acho que existe uma desproporção muito grande. E outro é que essa agressão deve ser injusta. E no caso do Sérgio, ele a todo tempo demonstrou realmente uma resistência passiva, só que em nenhum momento ele partiu para cima dos policiais. Durante todos mais de 20 minutos que duraram essa abordagem, ele não teve em nenhum momento uma atitude agressiva. De acordo com o advogado, a família recebeu a notícia da conclusão do inquérito com um sentimento de injustiça. A família recebeu a notícia do não indiciamento do acusado com muita tristeza e perplexidade também, né? Não poderia ser diferente, com uma enorme sensação de injustiça pelo acontecido, principalmente a mãe, por ter visto seu filho ser morto com um tiro no peito dentro da sua residência e com ingresso que, a meu ver, não havia uma justificativa para arrombar o portão e violar aquele domicílio. Então, diante disso, a família se sente bastante frustrada e uma sensação de injustiça. O advogado diz que por parte da família ainda existe uma ação civil para que a família seja indenizada e que não há recursos para prosseguir com a ação penal. Outra consideração que deve ser levada, que eu considero importante, que é a valoração do depoimento dos policiais em inquéritos e processos criminais. Atuando na área criminal, a gente vê muitas condenações com base em depoimentos policiais e que, apesar de ter a sua presunção de veracidade, ela não se trata de uma verdade absoluta, o que tem sido reiteradamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, ainda mais quando os fatos narrados pelos policiais são divergentes dos relatados pelas outras testemunhas. O NTV News está terminando e volta amanhã às 19 horas. Eu te encontro mais cedo, às 11h30, no 30 Minutos. Obrigado pela companhia e amanhã.